Embora o Brasil seja um país com grande extensão de terras, a questão fundiária ainda gera disputas entre proprietários, poceiros, organizações de movimentos sociais, indígenas, ambientalistas e até mesmo organismos governamentais. O conflito de terra é um assunto de alta complexidade e é sobre isso que nós vamos discutir hoje aqui no Fórum. Participam conosco o padre Nelito, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e o procurador-chefe do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Júnior Divino Fidelis. Antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. Um levantamento parcial divulgado pela Comissão Pastoral da Terra indica uma redução de conflitos por terra, água e trabalhistas. Em 2011 foram 686 e em 2010, 777. Os assassinatos de trabalhadores também diminuíram 17,32% em relação aos registrados no mesmo período de 2010. Pelo menos 8 mortes estão diretamente relacionadas com a defesa do meio ambiente e as outras 4 com comunidades quilombolas e indígenas. Um dado que apresenta crescimento elevado é o de pessoas ameaçadas de morte. Em 2010 foram 83 e em 2011 saltou para 172, 107% a mais. Bom, eu gostaria de começar o programa já questionando ao padre Nelito quando que começaram esses conflitos de terra. Nós podemos dizer que remonta ao descobrimento do Brasil? Precisamos ir tão longe assim? Primeiro, eu quero dizer que a consciência deste conflito, ela é mais nova, a consciência. E, inclusive, para nós da igreja, nós chamamos isso aí de questão agrária. A chamada questão agrária, ela surge mesmo nos anos 60, né? Que os movimentos sociais, os movimentos sindicais trouxeram para a questão política, a questão agrária. Agora, o conflito realmente ele é histórico, né? Desde que o Brasil foi ocupado, na verdade, aqui, o Estado nasceu antes da nação. Tem o padre Antônio Vieira, que trabalhou muitos anos, há 300 anos no Maranhão, ele falava assim: o Estado que se está constituindo no Brasil, nele o verbo rapere, roubar, está sendo conjugado por todas as pessoas, de todos os tempos, aliás, em todos os tempos e de todos os modos. Então, já tem uma estrutura que ela já foi uma estrutura excludente e geradora de conflitos, porque não levou em consideração os indígenas, não levou em consideração os negros que vieram para ficar escravos, 400 anos de escravidão, né? E não levaram também em consideração os sem terra que vieram da Europa e que aqui se instalaram. Então, desde o começo nós temos um Estado excludente. Problemas de tantos anos, de mais de 500 anos, que já estão tão arraizados culturalmente. Tem data para acabar? Pode acabar um dia? O senhor acredita nisso? Na condição hoje de procurador do INCRA, eu acredito sim que nós podemos um dia pôr fim a esses conflitos. Na verdade, eu às vezes afirmo que eu sou otimista na vontade, mas pessimista na razão. Nós temos muitas dificuldades, o cenário hoje não é fácil. E esse cenário, nós chegamos dessa forma hoje, um cenário de muitos conflitos, aí sim nós temos que remontar ao processo de ocupação do território brasileiro, né? O processo de ocupação do território brasileiro iniciado em 1500, com a chegada dos portugueses, ao processo de expulsão e de dizimação dos indígenas, depois utilizantes da mão de obra escrava, depois esses escravos foram libertos, mas quando eles foram libertos não foram dados a eles a oportunidade de se apoderar do território. E problemas dessa época temos até hoje pautados na sociedade, como por exemplo a questão da regularização dos territórios quilombolas. Mas acredito que nós temos possibilidade sim de, unidas as forças da sociedade civil organizada, do Estado brasileiro, pelos seus 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, temos condições sim de enfrentar esse problema grave que é os conflitos por terra, os conflitos fundiários, e pôr uma solução para vivermos numa sociedade mais humanizada e pacificada. Quais são as áreas de maior problema no Brasil hoje?
acompanhando essa questão nos últimos tempos, a gente vê que o foco da questão do conflito agrário, ele está na Amazônia legal, de um modo geral, mais focado no estado do Pará, né? E a questão indígena, sobretudo no Mato Grosso do Sul. Eu escutei dos índios Guarani do Mato Grosso do Sul dizendo assim: no Brasil não há lugar para nós. Chegar a dizer isso é porque está numa situação muito delicada. O que houve ali é que o Estado brasileiro, ignorando aquelas populações indígenas, no início do século passado, titulou aquelas terras para particulares, numa política bastante diferente do que se tem hoje, que é o respeito às terras indígenas, a busca da FUNAI, do Ministério da Justiça pela demarcação. Absolutamente isso não ocorreu no passado, e sem considerar a presença daquele povo, as terras foram tituladas e criado esse conflito hoje realmente de difícil solução. Ali o Estado tem que adotar realmente uma postura firme, no meu entender, de promover desapropriações de algumas áreas para poder demarcar aquele território, uma vez que os seus territórios, assim como concebidos inicialmente, estão totalmente descaracterizados, já não se tem mais uma terra indígena, tem fazendas onde era uma terra indígena. Um país do tamanho do Brasil, com tanta terra e precisando resolver uma reforma agrária através de conflitos, através da violência, instigados muitas vezes por movimentos sociais, o INCRA trabalha mais com terras que precisam ser desapropriadas ou terras da União? William, as terras da União seriam suficientes para se melhorar essa situação? Tá. Antes de responder essa sua última indagação, dizer o seguinte: efetivamente é um paradoxo a quantidade de terras que o Brasil tem e o quanto essa terra está concentrada nas mãos de poucos. É uma distribuição muito injusta de terras. O Brasil tem um dos maiores índices de Gini, né? O índice de Gini, que é o índice mundialmente utilizado para medir a desconcentração ou a concentração fundiária. O Brasil é um dos que possui esse índice mais alto. Ele gira, dependendo do órgão, do ente que faz essa aferição, ele está entre 8,2 e outro 8,4 hoje. Quanto mais próximo de 1, seria a concentração absoluta. Quanto mais próximo de 0, seria a divisão absoluta, né? Todas as terras igualmente divididas pelos brasileiros. Mas eu acho que a razão disso é o modelo de desenvolvimento econômico adotado para o campo, ou implementado para o campo, né? Do agronegócio. O mesmo sistema de plantation utilizado na colônia, que era a produção de açúcar, de cana-de-açúcar, e posteriormente no Império, de café, é utilizado hoje também com cana-de-açúcar para energia, né? Para o etanol, celulose e soja e milho. Esse mesmo modelo de desenvolvimento baseado na monocultura, na mecanização, e que não permite ou inibe, ou pelo menos não é dado as mesmas oportunidades para o desenvolvimento da agricultura familiar. Acho que a agricultura pelos pequenos agricultores, com a distribuição de terra, acho que esse é o ponto em que nós precisamos atuar, promover uma reestruturação desse nosso ordenamento agrário. Na verdade, quando você pega a origem da palavra reforma agrária, é uma reforma do território brasileiro, né? Promovendo a desconcentração da terra. E hoje o INCRA atua para promover essa desconcentração, tanto na desapropriação de imóveis privados, imóveis legitimamente destacados do patrimônio público para o patrimônio privado no passado, pelas suas mais diversas formas, quanto na destinação de terras públicas ainda existentes na Amazônia Legal. Tem destinado mais terras públicas do que desapropriado. Cada uma dessas duas possibilidades tem suas dificuldades. A desapropriação, o alto custo, demanda um orçamento bastante elevado, os proprietários resistem, nós levamos essas questões para o judiciário nem sempre consegue responder com a celeridade que os conflitos demandam. Os índices de produtividade que permitem o INCRA classificar um imóvel como produtivo ou improdutivo são da década de 70, e aí então você tem poucos imóveis considerados improdutivos em campo. Mas, por outro lado, a destinação de imóveis públicos também, terras públicas, notadamente na Amazônia, ela enfrenta o problema clássico, que é o do grilo. Essas terras são públicas, mas não estão desocupadas. Algum particular as ocupa indevidamente e se afirma proprietário. E aí o Estado
não tem muitas facilidades em fazer essa destinação e tem que afastar algumas dificuldades para poder destiná-las. Curioso, doutor Júnior, que o governo ele vibra quando temos uma super safra de soja, uma super safra de milho, quando aumenta as exportações, e o senhor, trabalhando no órgão governamental, tem essa visão da necessidade dessa divisão de terras. Eu gostaria de voltar no próximo bloco conversando sobre isso e perguntar se o padre teria alguma saída para essa divisão de terras mais humanitária no país. A gente vai para um rápido intervalo e o fórum volta já já. Estamos de volta hoje com a discussão sobre conflitos de terra. Aqui no estúdio estão o padre Nelito, da CNBB, também o procurador-chefe do INCRA, Júnior Divino Fidelis. Como eu havia anunciado no final do primeiro bloco, eu gostaria de voltar com o procurador, perguntando se não existe um certo conflito entre o senhor trabalhar para o governo e ter essa posição que me parece até mais próxima da igreja do que do executivo. Eu me sinto muito tranquilo em fazer esse tipo de afirmação, porque eu a faço amparado no que preconiza a Constituição da República de 88, a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, que diz que a propriedade tem que cumprir sua função social. E a propriedade, ela cumpre sua função social quando ela respeita, quando ela, além de produtiva, que é o que o agronegócio faz, ela promove, ela também respeita as relações de trabalho, respeita o meio ambiente. E esses dois modelos, o do agronegócio e o da agricultura familiar, eu acho que eles não são incompatíveis ou contraditórios. Eu acho que eles devem sim, podem conviver. O que não pode é um se sobrepor ao outro, como tem ocorrido. Até porque, da mesma forma que o governo comemora quando temos recorde de produção, porque isso contribui, principalmente em relação às commodities, porque isso contribui para a balança comercial brasileira, a agricultura familiar é a agricultura que produz alimentos para o povo brasileiro. Os alimentos que nós consumimos, eles são predominantemente produzidos pela agricultura familiar. E isso não é ideológico, isso é questão de soberania alimentar, segurança alimentar, que o Estado brasileiro também tem que se preocupar. Então, da mesma forma que nós temos um ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou o Ministério da Agricultura, que se preocupa com esse grande negócio que é a agricultura convencional, a agricultura patronal, nós temos também um Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao qual o INCRA está vinculado, que se preocupe e tem essa incumbência de promover o desenvolvimento da agricultura familiar como forma de promover essa segurança alimentar para o país. Padre Nelito, o senhor teria um formato, a igreja sugeriria algum modelo para que pudéssemos ter uma divisão mais justa de terras? Olha, William, eu quero apresentar aqui o último documento de estudo da CNBB. Ele é de estudo porque ele está sendo ainda elaborado para ser um documento oficial. Que o nome dele é Igreja e Questão Agrária no Início do Século XXI. A preocupação da igreja, que está aqui expressa nesse documento, que as bases da igreja e da sociedade estão discutindo esse documento para se transformar num documento oficial, nós vamos publicá-lo e apresentar aí ao governo. Esse documento, ele fundamenta-se num outro documento que também a CNBB lançou em 80, sobre a igreja e a questão agrária, e lá já está colocada a questão que o grande problema do Brasil é que nós temos o conflito por causa da terra de trabalho e a terra de negócio. Enquanto não resolver esse conflito, que é de cunho filosófico, não se resolve mais nada. Porque enquanto a terra for entendida como mercadoria, nada está feito. Qualquer solução vai ser dentro do mercado. Dentro do mercado é complicado. Agora, no dia que a terra for compreendida como terra de trabalho, muda tudo. O doutor Fidel já colocou aí, eu concordo com ele plenamente, quem produz alimento para a nossa mesa dos brasileiros não é o agronegócio. Quem produz alimento é a agricultura camponesa
agricultura familiar. Esses são dados do próprio governo. Não é só de subsistência? Não. Toda a nossa comida vem por aí. O agronegócio, ele está focado na produção de soja, na produção de milho, para exportar, para fazer ração para as vacas da Europa. Tá? Isso é verdade. Né? Ou então para produzir combustível, né? Para os nossos carros ou para fora. Tá? Basicamente é isso. O agronegócio, ele tem poder de barganha, tem poder de mídia, né? Então ele faz a imagem de que é ele que salva a lavoura brasileira. Né? Eu uma vez, debatendo com um grande ambientalista, que era o Washington Novaes, ele falava assim, a solução para essas questões, inclusive, devido às mudanças climáticas, aquecimento global, e que nós temos que repensar tudo também por causa disso, né? Ele dizia, nós só temos uma solução, nós temos que aprender com os povos primitivos, né? Os indígenas, ribeirinhos, né? Quilombolas, né? Faxinais, fundo de pasto, catadores de coco do Babaçu, né? Os seringueiros, né? Esse pessoal nos deixou três heranças básicas. Primeiro, eles tem uma relação com a natureza, igual nós temos aqui o caso do nosso cerrado aqui, né? 18 mil anos de presença humana e apenas 1% que eles haviam, né, destruído. E agora, com uma presença tão curta, destruímos tanto. Né? Então, eles têm um equilíbrio tão grande com a natureza que eles são capazes de produzir de maneira equilibrada, até porque eles produzem aquilo que eles necessitam e conseguem ter um excedente sempre grande, com muita qualidade. E depois, o segundo princípio que eles nos deixaram como herança é que eles têm uma autonomia tecnológica. Eles não dependem de uma tecnologia externa, né, mas eles criam a sua própria tecnologia. E o terceiro elemento é que eles não delegam poder a ninguém. Aquilo que é de responsabilidade deles, eles assumem. Com isso, eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos de repensar a questão agrária, a partir da terra de trabalho e a partir do elemento cultural destes povos tradicionais. Mas o senhor citou povos que não se preocupavam, por exemplo, com limites, com fronteiras. Como é que fica a questão da propriedade? Hoje não funcionaria dessa forma? Mas se aplicarmos a Constituição, subordinar a propriedade à questão social, não tem problema. E esses povos, eles tem uma visão coletiva, sim, da propriedade, mas com muito respeito. A gente anda pela Bahia fora, eu visitei agora um município que ainda tem o fundo de pasto, né? Não tem cerca. E as coisas funcionam muito bem. Nesse sentido, inclusive, é interessante notar que o regulamento do artigo 68 da Constituição, que assegura o direito às comunidades quilombolas de serem tituladas, de terem a sua propriedade garantida, o regulamento, que é o decreto 4887 de 2003, determina que a titulação deve ser coletiva, em nome da associação. Não há uma propriedade individual, é uma propriedade privada, mas não uma propriedade individual de cada quilombola, mas uma propriedade... até inibe a venda, né? É uma propriedade coletiva da comunidade, que é registrada em nome da associação, inalienável e imprescritível, e impenhorável. Então, aquele domínio ali está assegurado para a atual geração e para as futuras gerações daquela comunidade. Nós temos também projetos de assentamento diferenciados, ambientalmente diferenciados, notadamente na Amazônia, que eles, às vezes, estão até sobrepostos a algumas unidades de conservação, que o INCRA não expede título de domínio, mas um título de concessão de direito real de uso. Assegura para aquelas comunidades o direito de uso, mas não o direito de propriedade da forma que nós estamos habituados a reconhecê-lo. Então, essas formas também de relação com a terra que esses povos tradicionalmente têm, ela é amparada pelo direito e ela encontra amparo tanto na Constituição quanto nas normas infralegais. E instituições estrangeiras? Normalmente, quando se fala em instituições estrangeiras, principalmente na Amazônia, já acende uma luz vermelha na cabeça da gente, pensando até em biopirataria, alguma coisa do tipo. Como funcionam essas instituições estrangeiras que trabalham esses povos que estão em áreas que normalmente o Estado não se faz muito presente? Também atrapalham ou ajudam? Eu acho que o grande desafio, a minha percepção, é separar o joio do trigo, numa expressão bíblica, né? É verdade. Nós temos instituições que contribuem muito, estão muito bem intencionadas, prestam relevante
trabalho junto a essas comunidades, chegam onde infelizmente o Estado brasileiro não consegue chegar, chegam primeiro e prestam um trabalho muito importante. Agora nós temos outras situações mesmo de ONGs ou pessoas se dizendo de ONGs que chegam para especular, para agravar ainda mais o que já é muito ruim. Nós tivemos que em 2008 ajuizar, para vocês terem conhecimento, ajuizar uma ação para a retirada do ar um site que estava hospedado nos Estados Unidos e que vendia terras na Amazônia brasileira. Nós tivemos que ajuizar uma ação para retirar esse site. Você entrava lá no site e ele estava vendendo a nossa Amazônia de forma descarada, e o site estava hospedado aí, ninguém. Então tivemos que... E o judiciário deu a resposta, concedeu um liminar, o site foi retirado do ar. Então temos que fazer, na minha visão, essa diferenciação. Por que tanta resistência em se entregar a terra para a reforma agrária? Por que antes os proprietários se utilizam de homens armados, arriscam a ter que responder criminalmente por isso? Por quê? Por que motivo? Pode ter certeza que não é por razões monetárias. Por razões monetárias, eu ouso dizer, e eu acho que eu tenho elementos para sustentar essa minha afirmação, de que a desapropriação é um excelente negócio. Lamentavelmente, na condição de procurador do INCRA, eu digo isso, porque os valores que o Estado paga e depois o proprietário tem a possibilidade de questionar o valor ofertado pelo INCRA e é feita perícia judicial, e o STF tem uma jurisprudência consolidada no sentido de serem devidos juros compensatórios de 12% ao ano, de modo que, ao final, os valores pagos são seguramente muito superiores ao que o proprietário oferiria no mercado se ele fosse vender. Então, por razões monetárias ou financeiras, não é. Mas aí nós temos que reconhecer, talvez até pela formação do povo brasileiro, da sociedade brasileira, que nós temos uma vinculação muito forte com a terra, aquilo que é meu, a minha fazenda, que eventualmente foi recebida de herança, e aí eles resistem. Ainda que ele não esteja dando a destinação econômica para aquele bem, não esteja fazendo com que ele cumpra a sua função social, mas ele tem um apego, talvez até por tradição mesmo, àquele imóvel. Porque se ele estivesse utilizando aquele capital que está imobilizado no imóvel, no mercado financeiro, eventualmente ele estaria tendo uma rentabilidade maior. Mas nós não somos uma sociedade com tradição financeira, mas uma sociedade com tradições e raízes rurais, Cabe ao INCRA não apenas fazer redistribuição de terra, mas como também viabilizar a presença dessas pessoas na terra e com qualidade de vida, Exatamente. A nova gestão do INCRA, inclusive, acabou de fazer um diagnóstico dos principais problemas enfrentados no processo de reforma agrária, que é muito mais que desapropriar e simplesmente conceder as terras àquelas famílias. Ele passa por um processo de concessão de crédito, de implantação de infraestruturas, de apoio, de conhecimento para que eles desenvolvam as atividades agropecuárias, que nós chamamos de assistência técnica e extensão rural, educação no campo. Então, é uma série de políticas que precisam vir em conjunto com a redistribuição de terra, sob pena, inclusive, da pessoa não ficar no imóvel. Bom, o fórum termina por aqui. Muito obrigado, padre Nelito, também o procurador Júnior Fidelis. E você também pode enviar sugestões para o nosso programa. O endereço eletrônico é fórum@stf.jus.br. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana.